Estamos de volta, e hoje tem clássico também pelo Campeonato Carioca, hein? Flamengo e Botafogo vão se enfrentar no Maracanã às 21h30, pouco mais de uma semana depois do duelo pela Supercopa que o Flamengo ganhou com tranquilidade, né? O Flamengo, se vencer o Botafogo, já garante a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca com 20 pontos. Já o Botafogo pode se complicar, porque ele perdeu para o Madureira domingo e agora é só o sexto colocado no estadual, tem 12 pontos. O Botafogo, depois do Flamengo, vai ter jogo contra o Boa Vista e o Vasco fora de casa. Nos últimos 2 anos, o Botafogo ficou fora das semifinais. A expectativa é do Flamengo jogar com um time misto e o Botafogo também não terá força máxima por causa das lesões do Arthur e do Bastos. Ô Mauro, o Flamengo vai dar uma segurada porque está com a sua classificação resolvida praticamente, só precisa ver se vai ser o primeiro colocado geral, e o Botafogo ainda precisa suar para ganhar ponto. O Flamengo está tranquilão, né? Né? Mas dá uma cobrança por resultado. Vídeo 0x0 com o Fluminense. Já teve gente reclamando que não jogou Arrascaeta, porque não ganhou do Fluminense. E vai ter de novo hoje, né? Se o time jogar mal. Mas o Felipe Luiz parece muito convicto na sua proposta de não, como ele falou, não matar ninguém no estadual, ou seja, dosar as energias ao máximo para que os jogadores estejam nas melhores condições nas competições mais importantes que ainda vão começar. Então a tendência é que ele faça aí, crie um revezamento de jogadores entre o jogo de hoje, contra o de sábado, e o próximo sábado à noite contra o Vasco, né? E ainda assim, acho que ele consegue levar um time forte. O Botafogo não tem parte do seu elenco do ano passado, não tem técnico até agora, né? O Botafogo claramente não é prioridade da holding a qual pertence, né? A gente fala isso desde o ano passado. O torcedor fica na bronca, reclama, xinga, mas pô, é verdade, é um fato. Quer que a gente minta pro cara? Quer ser enganado, procure outro lugar. Não é assim que funciona, ou não deve ser assim. É muito claro isso. O Botafogo está esperando aí um técnico. Você repare que o Lyon teve o seu técnico demitido depois de uma sequência de 3 resultados em que não venceu. Houve até um momento lá, saiu da imprensa francesa, lá que o dono da holding reclamou da maneira como ele montava a equipe, o sistema de jogo e tal, demitiu o técnico. Contratou o técnico demitido do Milan, o Paulo Fonseca, português, que ele antes teria tentado trazer para o Botafogo. Não conseguiu, levou para o Lyon. Quer dizer, o Lyon já mandou embora e contratou rapidamente o treinador. O Botafogo não tem técnico até hoje. O que significa isso, gente? Que a prioridade não é o Botafogo. Isso é uma constatação, não é uma opinião. É só você observar com o mínimo de atenção se você conseguir juntar Lé com Cré. E está errado? Não, nesse momento acho que não, porque o grande pepino é o Lyon. É resolver os problemas do Lyon. Transfer ban, rebaixamento encomendado se não conseguir alcançar as metas financeiras lá do fair play financeiro da França, enfim. E é o clube mais importante do grupo, porque é um clube francês que fatura em euro e pode jogar a Liga dos Campeões, né? Desde que consiga reagir no campeonato, ele vai para a Liga dos Campeões. O Botafogo não pode jogar a Liga dos Campeões, né? Então, essa é a realidade. O Botafogo vai de um jeito improvisado. No ano passado, também jogou a Taça Rio e depois ganhou tudo. Era outra realidade. O Botafogo não tinha Supercopa para perder para o Flamengo. Não tinha Recopa, que começa semana que vem contra o Racing, são 2 jogos, quinta que vem na outra quinta, a primeira na Argentina, depois no Rio de Janeiro. Ou seja, tem taças em jogo. Então o Botafogo para esse ano deveria ter se preparado de uma forma melhor, né? Mas, como eu disse, a prioridade não é o Botafogo nesse momento. É o clube francês. O Danilo, olhando por outro lado, o Textor lá, depois que perdeu a Supercopa, claro que depois de perder o cara ia falar isso, não, tudo bem, é começo de temporada e tal, mas o Botafogo, ele tá sem técnico desde o fim do ano passado, simplesmente isso. Parece que não tem pressa nenhuma de ter treinador, mais ou menos como se tudo que está acontecendo agora, Recopa, Estadual, Supercopa, tudo bem, isso aqui não interessa, daqui a pouco a gente monta um time aí e resolve. Eu chego a pensar nessa possibilidade, que o Botafogo tá meio que largando, falar, daqui a pouco eu penso nisso, seja por conta das questões da holding dele, ou porque tá pensando que pode repetir o que fez no ano passado. Contrata aí no meio do ano um monte de gente, porque não ter técnico, para mim é uma coisa muito louca. O time tá desde o ano passado sem técnico, simplesmente. Não dá para assinar nada que o Textor fala, Tironi. Basta lembrar, no começo ele chegou e falou que não, ele nunca teve problemas com o fair play financeiro. Dias depois sai a notícia do problema financeiro dele no Lyon. E agora está acontecendo o que a gente sabe, risco de rebaixamento e etc. Ele falou que não, nunca tinha nenhum tipo de problema de apostas do Luiz Henrique, é mentira, não sei o quê.
Notícia de ontem, comprovado o Pix do tio do Paquetá para o Luiz Henrique. Ele disse que o Campeonato Brasileiro de 23 era encomendado e que tinha provas fortes para isso. Conclusão, não saiu nenhum tipo de investigação, a investigação não concluiu nada e não comprovou o que ele falou, pelo contrário, desprezou o relatório que ele tentou lá dizer que o Rafael, goleiro de São Paulo, tinha entregado um pênalti na goleada de 5-0 para o Palmeiras. E agora ele disse que não estava nem aí para a Supercopa, e se perder a Recopa vai dizer que não está nem aí para a Recopa. E na verdade a gente sabe que ele fala de acordo com a necessidade ali para agradar a torcida do Botafogo e para enganar o torcedor do Botafogo. Ele, não, a mídia está mentindo, o Almada e o Luiz Henrique não vêm aqui para ficarem assim só um pouquinho, eles vão ficar aqui enquanto eles quiserem, os dois já saíram. Então o Textor ele joga com isso, ele joga com a carência do torcedor do Botafogo, que tinha muito tempo sem ganhar nada. Ano passado realmente foi um ano incrível para o torcedor botafoguense. Ninguém vai tirar a experiência que foi para o torcedor ganhar o Brasileirão, ganhar a Libertadores. E, claro, talvez eles estejam satisfeitos e vão continuar satisfeitos até agora, e mesmo, não importa, em 2024, em 2023 e 2024, o Botafogo também ficou fora da fase final do Campeonato Carioca e depois brigou pelo título em 23 e foi campeão em 24, isso vai se repetir de novo. Não é simples. E aí agora o Textor falou, não, a gente vai perder, se perder jogadores, a gente vai trazer jogadores à altura. Trouxe o Arthur para substituir o Luiz Henrique, não é um jogador à altura, vamos ver quem eles vão tentar apostar para o lugar do Almada. É algo assim que o torcedor do Botafogo ele tem que estar consciente. Se o torcedor do Botafogo topa pagar esse preço para ser campeão de vez em quando, beleza, isso é uma opção de cada um. Vamos topar aqui ter um time por um ano e depois ficar 2, 3 sem time, vamos ficar sem treinador porque o Lyon é prioridade. Tudo depende do quanto o torcedor está disposto a sofrer para poder ter os títulos. Eu acho que depois de um tempo, se o Botafogo começar a ganhar com mais frequência, não for só o título isolado do ano passado, os títulos isolados do ano passado, o nível de exigência vai subindo. E aí o Textor vai começar a ser um pouco mais cobrado. Aguardar para ver, viu, Tirone? Mas o fato é que eu não consigo assinar nada que o Textor fala, não. E aí, Casão? Estranha essa situação do Botafogo, né? Lembrando que só o Flamengo está numa boa aí no Campeonato Carioca. O Fluminense está quase eliminado. O Botafogo, se não ganhar, também precisa de ponto. E o Vasco também. Faz 3 jogos que não ganha. Só o Flamengo está numa boa. Eu concordo com o que o Mauro falou e o Danilo. Também não assino nada que o Textor fala. Nada. E outra coisa, hein? Saiu o Almada, saiu o Luiz Henrique, saiu o Júnior Santos e saiu o Tiquinho Soares. Não foi o time só que enfraqueceu. O elenco do Botafogo enfraqueceu. Porque no passado ele tinha as alternativas do Tiquinho, Júnior Santos foi artilheiro da Libertadores, antes se machucou, depois jogou a final e fez gol e tudo mais. Hoje o Botafogo tem um time bem mais fraco e um elenco bem mais fraco. E sem treinador, né? Então é isso aí, a linha do Textor nesse momento ele não tá nem aí pro Botafogo, é o que passa, né? É o que ele tá passando. E não tem como negar isso. A prioridade dele está sendo o Lyon nesse momento e pronto. O Botafogo ele está deixando para lá. E eu acho que ele está pensando exatamente... Sabe que eu fui ver o Conclave? Vocês já assistiram o filme Conclave? Não. Já assistiram? Não, então. E tem uma frase do cara que administra a eleição, né, a votação para o novo Papa, e ele fala o seguinte, eu quero que ganhe um cardeal que não tenha certeza absoluta de nada. Porque quem tem certeza de tudo está muito próximo de um grande erro. E essa frase, para mim, fez muito sentido e eu vou usá-la exatamente nesse momento. Eu acho que o Textor ele tem total certeza que ele vai fazer a mesma coisa que o ano passado. Contratar no meio do ano, como o Danilo falou, fazer um grande time, ganhar títulos, sem se preocupar com essa primeira parte, esse primeiro semestre. Então, essa certeza total que o Textor passa, pelo menos para mim, que ele vai fazer, me deixa pensar também que ele está muito próximo de um grande erro. Boa essa frase, gostei. E tem outra coisa, Tirone, que eu esqueci, Oi. viu? O Botafogo, lembrando, foi campeão da Libertadores, o Textor fez a fotinho com um cheque de 20 e poucos milhões de dólares e usou o dinheiro para quê? Para ajudar o Lyon. As contas do Lyon. Pois é. É verdade. Ô, Mauro, falando em contas, ainda sobre o Flamengo, o Lohan tá de saída. Vai pro CSKA da Rússia.
8 milhões de euros, 47,7 milhões, 80% dos direitos do Lohan. O Flamengo era dono de 70%, o Madureira tinha outros 30%. Que tal esse negócio? Eu vou falar o que uma vez, alguns jogos, há uns anos atrás, eu fiz alguns jogos de base, comentei, do Flamengo, e eu adorei o Lohan. Olhei pela primeira vez e falei, cara, esse jogador é muito bom. E aí? Mauro tá, para mim, mutado. Negócio de risco, o jogador não está nos planos do técnico, claramente, né? Desde o ano passado isso ficou evidente quando ele não foi, ele saiu de férias mais cedo e foi relacionado para jogar o Carioca com aquele time reserva, junto com o Carlinhos, Pablo, Thiaguinho, enfim. E com isso o Flamengo resolve negociar. Eu acho um risco porque ele é muito novo, é um jogador que pode decolar, o Flamengo fica com 20% dos direitos, mas dessa fatia que pertence ao Flamengo, 30% é do Madureira, como desse dinheiro aí, 8 milhões, 30% seguindo para o Madureira. Eu acho o negócio muito arriscado. Esse negócio só vai ser considerado bom se ele fracassar. Mas se ele for bem, vai ter muito arrependimento lá na frente de terem vendido tão barato, entre aspas, né? Porque é um valor pequeno para o jogador com tal potencial expectativa. Ao mesmo tempo, também existem, as pessoas comentam, pessoas do clube, que falta a ele uma certa maturidade e eles temiam que ele não se desenvolvesse. Por falta de maturidade, consequentemente falta de intensidade nos jogos, e aí faz o quê? Volta para o sub-20 e desvaloriza. Emprestar, não queria ser emprestado. E aí, com isso, resolveram negociar. Mas ainda assim, acho que o Flamengo deveria buscar uma outra alternativa, que não essa venda com um valor pequeno e com 20% do futuro, que nem é do Flamengo, nem são do Flamengo, serão 70% dos 20%, né? Porque o Madureira tem 30% dessa fatia aí. Então, achei a negociação, no mínimo, arriscada demais. A resposta você vai saber no futuro, mas muito... Não gostei da negociação, nem essa, nem o Alcaraz. O Alcaraz também achei a negociação ruim. O Flamengo não ganha um centavo do Everton pelo empréstimo. Se o Everton ficar com o jogador de vez, caso ele atinja a meta de 6, 7 jogos da Premier League, né? Começando, fica obrigado a contratar, mas por um valor aproximado, próximo daquele que o Flamengo paga pelo atleta quando contrata junto ao Southampton. Não tem lucro, também não entendi a negociação. Acho que não foram bons negócios. Não me parecem bons negócios, nenhum dos dois. Claro que você só fica sabendo se o negócio é bom ou ruim no futuro, mas a minha opinião hoje, inicialmente, é de que os negócios não foram bons. Se eu tiver errado, sorte do Flamengo. Muito bem, então tá aí. Lohan, então, sendo negociado com a Rússia, o futebol russo. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo.